Salve, salve, motocicleta do Nordeste! Aqui quem tá falando é o André, o mexicano. Tudo beleza com você? No programa de hoje a gente vai ressaltar, vai fazer assim um abordado de tudo o que disse o presidente lá e tirar para nós, como torcedor do Ceará, que a gente tanto ama o Ceará. Se você é identificado com as cores alvinegras, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí se você gostar do conteúdo e vamos para ele. No desenrolado hoje, na entrevista que o nosso presidente Robson de Castro deu, ele falou de Richardson, ele falou de jogador exposto para venda e jogador que o clube quer contratar, né, multa rescisória, valores de Série B e papapá, times, certo, que caíram, crescimento do Ceará, a gente vai comentar sobre isso, a gente vai comentar sobre esquema diferente de Guto Ferreira e Thiago Nunes, a gente vai falar sobre gratificação, vai falar sobre atletas, certo, que estão dentro do Ceará e que o Ceará, que a torcida tanto quer, os objetivos que o Ceará teve. Vamos falar de pré-libertadores, Libertadores e Sul-Americana, parte de dinheiro. Vamos começar, torcedor alvinegro, sobre o Richardson. Richardson foi apresentado hoje na entrevista do Robson de Castro. Para mim é um cara muito identificado com a torcida, é um cara que tem muita garra, principalmente quando saiu daqui, que ele foi lá pro Japão, né? Um cara que fez rasgados elogios, que fez um contrato de 3 anos com o Ceará, 22, 23, 24, acho que até no final de 2024, o contrato do Richardson. E vem na mente do torcedor alvinegro, que sou eu e é você, Richardson e Sobral ali. Vixe, 2 pitbull na frente da zaga. E a bola chega morta pro zagueiro, chega mais morta ainda pro goleirão. Me identifiquei com esse pensamento, viu? Se a gente tiver o Richardson de 2017, raça, guerreiro, força, atleta, ao lado do Sobral, que é um dos 3 melhores desarmadores do Ceará, excelente contratação. Agora, quando a gente sabe de contratação do Ceará, a gente fica com o pé atrás. Teve boas, Messias, outra excelente contratação, né? Mas vamos falar do Richardson. Richardson, se ele vier com essa saúde, vontade de jogar, se impondo, ele é titular absoluto ao lado do Sobral. Certo? Vamos colocar. O Sobral hoje está sendo assediado demais. Como a galera do Bora Vozão Porra, um abraço aí pra galera do Bora Vozão Porra. Mataram a charada. Será que o Sobral não está sendo assediado demais e ele tem multa rescisória, para mim, baixa perante aos times lá? Parece que é o Flamengo que quer ele, verdade seja dito. Ele joga lá do lado do Arão lá. E aí o Flamengo tem total condição de chegar e pagar a multa do Sobral e ele ir para lá. Tem total. E seria um balde de água fria em nós. Por quê? A gente já está perdendo um dos 3 melhores volantes do Brasil hoje, o Sobral. Tá chegando o Richardson, que a gente não sabe como é que ele tá. Quem fazia dupla com o Sobral era o Fabinho. O Fabinho tem 37 anos, pode ser renovado, como não pode ser renovado. O que é que você faria, mexicano? Eu diria muito obrigado, Fabinho, mas até logo. Sobral, jogadores de volância é mais fácil achar do que de armação, né, do que finalizadores. Coceira no nariz. E aí você colocaria os volantes do Ceará. Sobral titular e Fabinho titular. Marlon, que em algumas partidas foi bem. Marlon. Pedro Nares, pode mandar embora. O William Oliveira, que veio lá de Sampaio Corrêa, pra mim, pode mandar embora. Não sei se o Nartan ainda tem vínculo com o Ceará. Pode emprestar, pode mandar embora. Quem mais, mexicano? Tem o outro William Oliveira que veio lá de fora, que se machucou e está numa transição infinita. Sabe, o problema dele pode ser sério. Esse eu deixava ainda. Mas enfim, essa foi a contratação do Ceará e a gente vê o Ceará com 2 pitbulls, caso não perca o Sobral e caso o Richardson
esteja na ponta dos cascos, como a gente quer, para quando o cara pensar em ir pra cima do Richarlison, ele diz, opa, meu filho, aqui sabe dar carrinho, viu? Aqui sabe disputar bola, dar cotovelada, encarar e mostrar que tem raça, porque o Sobral faz isso. O Sobral sai atrás do Pikachu, chega primeiro, viu, menino? É, aquele segundo gol lá do Fortaleza, em cima do Fortaleza, inesquecível, aquilo ali. Jogador exposto para venda que o clube quer contratar e a multa rescisória, tem a multa rescisória, certo? O Ceará, a torcida já sabe que o nó do Borogodó no Ceará esse ano foi o ataque mexicano. O ataque mexicano! Que raiva do ataque do Ceará. Vamos dar a César o que é de César. Vou falar em contratações feitas em 2021. Quando foi apresentado... Quem? É ele mesmo, Jael. Jaelzão foi apresentado, eu disse, nossa, Jaelzão é tricampeão da Libertadores. Tinha feito um gol lá no Japão. Um gol. Eu não sabia disso. Hoje eu vou procurar. Como é que tá o cara? Ele veio com um gol. Irmão, veio Ione Gonçalves, ele meio meu delantero, matador. 2 anos sem fazer gol. Passou pelo Fluminense, passou pelo Corinthians. Mas foi um investimento. Mas pode dar certo, pode não dar certo, é uma aposta. É. Pode dar certo, pode não dar certo, mas foi dinheiro. Porque o saldo foi embora, mexicano. E o saldo foi embora, a gente vai entrar na outra parte da conversa, para pagar contas, para pagar, deixar o salário dos caras em dia. Você é a favor disso? Mexicano vender jogador para deixar o salário em dia? Sou que eu não vou viver o Ceará da década de 2000, poxa. O Ceará da década de 2000, os caras saíam e tacavam o Ceará na justiça. A verdade é essa. A verdade é essa. Depois ficou o rombo, que foi aquela empresa embora. E aí os caras tacavam o Ceará na justiça e virou uma bola de neve, virou uma bola de neve, virou uma bola de neve, até que em 2007 houve o que houve. Então tem que primeiro estar em dia. Que ele colocou, palavras do Robson de Castro. Times caiu com 15 milhões. O Grêmio caiu, contratou até vários jogadores, errou em algumas coisas. Aí caiu com folha de 15 milhões. Quem é que diria no começo do campeonato que o Grêmio ia cair? Agora que caiu, todo mundo diz, bem que eu disse. Bahia, a folha do Bahia era 8 milhões, era? Rodriguinho, Gilberto, que todo mundo quer. Roda Negra, que meteu 4 no Fortaleza. O Briguento Launino, né, o lateral direito. Luiz Otávio, que o Ceará perdeu a briga pelo Luiz Otávio. Lembra que teve aquela paz e o Ceará perdeu o Luiz Otávio pro Bahia. O Bahia tá quebrado. E o goleiro deles, que é bom também. Caiu. Eles vão com uma renda de 30 milhões da Série B. 30. Então é melhor deixar os caras em dia. O mexicano, o Bahia estava em dia. Aí então vamos falar do esporte. Tá atrasado 5 meses. Atrasado. O Ceará quer o atacante deles lá. Só que o presidente lá do esporte lá quer que pague a multa toda. Não tem problema nenhum. Agora é chegar no atacante. Nós te queremos que você continue na primeira divisão. Nós queremos que ele vá para o Ceará, certo? Ele pode ter propostas de fora. O Ceará pode estar concorrendo, por exemplo, com o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. São times mais abastados, diga-se de passagem. Como o Gilberto, que você, eu vou falar. Esse atacante me caiu do esporte. O Gilberto do Bahia. O Cano do Vasco. É mexicano. Era uma boa, viu? E seria uma contratação que nem o Evandro fazia. O Evandro fazia isso. O Robson de Castro faz isso, não. Pra mim, eu sou mais o Evandro nesse momento. Contratações, sim. Que trazia jogadores que explodiam. Trazia o Gilberto, quanto é tanto, nós vamos dar tanto, vem. Ele trazia. Isso era maravilhoso. Certo? Olha que o Ceará briga com os times lá do Ocidente, briga com a Europa, briga com os times mais fortes aqui da América do Sul. Briga por quê? O calendário, vamos falar do Corinthians, não vamos nem falar do nosso rival aqui, não, vamos falar do Corinthians. Para tocar o conceito tão grande no nariz, acho que é dinheiro, conta para pagar.
Falar do Corinthians. O Corinthians vai para a Libertadores, vai. Já perdemos aí. O Corinthians vai dar o mesmo salário que o Ceará vai dar. O Corinthians vai disputar o Campeonato Paulista, o Ceará vai disputar a Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Aí o Ceará vai disputar a Sul-Americana, o Corinthians vai disputar a Libertadores. O Ceará vai disputar o Brasileirão, o Corinthians também vai. Vamos lá. Tu ia pra onde? Com toda sinceridade. É mais fácil ele ir pro Corinthians lá, né? Ser disputado lá pelos caras lá. De lá ele ir pra lá, pra outros cantos. Não que o Ceará hoje não esteja fazendo essa ponte. O Ceará está fazendo essa ponte. Mas é mais fácil os caras querem ir pro Sul do que vir pro Nordeste. Mesmo o Ceará pagando rigorosamente em dia. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É calendário, é status. O Corinthians tem mais status do que o Ceará. É só olhar os títulos. Ninguém aqui é menino, não. Né? Então, é chegar e querer comprar o jogador e o jogador esteja disposto a vir e cantar também o agente, que tem que cantar o agente. É como ele próprio falou, Saulo Mineiro. Chega o time atrás do Saulo Mineiro, que agora, diga-se de passagem, quando o Ceará foi contratar o Saulo Mineiro vindo da Série C, e que o cara tava com problema do coração, meu filho, o que tem de torcedor tacando a lenha nele, ele merece. O presidente merece tacar a lenha. Mas agora eu vou dar a César o que é de César. Ele foi tacar a lenha, o cara teve que fazer a cirurgia, o cara demorou para entrar em campo. Aí o seu Guto Ferreira, o retranqueiro, empatou o Futebol Clube. Fica até com raiva, mas tem até a voz, desculpa. Pegou ele e botou ele na lateral direita, de ponta direita. Porque o Guto jogava no 4-2-3-1. Vou já chegar nos esquemas de Guto e Thiago. O Guto botou ele de ponta direita. O Saulo nunca foi ponta direita. E o cara estava fazendo gols lá no time do Rio de Janeiro. Ele era atacante. E ele começou a fazer gols. E aí a multa rescisória dele, os caras pegaram, começaram a olhar para ele, aquele que estava fazendo gols. Por que não olharam para o Jael? Porque não fazia gol. Por que não olharam para o Ione? Porque não fazia gol. Por que não olharam para o Kleber e Paulo? Porque não estava fazendo gols. Até é difícil um cara fazer gols no meio de uma zaga, no meio de 2, 3 zagueiros, no meio de 2, 3 volantes. Que era o esquema do Guto, jogar só com o atacante. Que matava o atacante de raiva. O atacante sofria para fazer gol no Ceará. Para fazer gol com a camisa do Ceará, porque só tinha ele lá na frente. Então esse é o esquema do Guto Ferreira. O Ceará chegou a proposta para o Saulo. Sabiamente o cara chega e diz, olha, vamos te dar tanto, você ir para o Japão. Tu acha que o cara vai querer ficar no Ceará? O cara vai querer ir para o Japão. O agente dele. Eu, jogador, disse, opa, Japão é logo ali, primeiro mundo, dinheiro, quero ir embora. Quero ir embora. Fazer meu pé de meia. Em 5 anos ele faz um pé de meia que eu não vou ganhar em 2 vidas se eu tiver 2 vidas. Entendeu? Então tem isso também. Vendeu, colocou as contas em dias, Aí vendeu o Saulo mexicano. Tem Ione, tem Jael, Hélio Borges, Gabriel Santos, Kleber, Cristiano, Ayrton. Vendeu por 1.500.000, tu vai atrás de outro jogador no cenário. Eu acho que até o Gabriel Santos, que foi contratado lá da Série D, artilheiro da Série D, que chegou aqui, não rendeu muito, que tinha uns medalhões, que não fazem gol. Abriu 2 zagas, trazer um desse, trazer um jogador com a metade do valor da venda do cara e colocar um atacante da base entre os profissionais. Não é à toa que o menino Rick está sendo vendido. Vamos lá, falar de jogador, falar de... O Rick, o Ceará tem 3 artilheiros, os 3 maiores artilheiros da primeira divisão, no Brasileirão. Quem são, mexicano? Um a gente sabe, camisa 29. O nosso Vinícius Góes, o Vina. Vina é artilheiro. Tem 8 gols, ou foi para 9? 8 gols. Quem é o segundo mexicano? Eu não sei a ordem. Eu sei que é o Gabriel Lacerda ou o Rick. 6 gols. Gabriel Lacerda ou Rick. Rapaz, o Rick é atacante, ainda até valia. O Gabriel Lacerda é zagueiro. E ele tá na frente de Ione Gonzalez,
Jael e Kleber, que é o que o Guto Ferreira utilizava mais. E até o próprio Thiago Nunes agora. E são da onde? São da base. Na fábrica de craques. Você está entendendo? Por que abre 2 vagas? Por que a gente tem que valorizar a nossa base? Os nossos atletas, os nossos garotos, os nossos craques. Porque eu valorizo o Henrique, vou sentir só. E eu pedi Henrique no último jogo aqui, que o Ceará jogou contra o América, que foi a decisão, né? Para ir ou não para a Libertadores, eu vou já chegar nessa fase. E aí o menino é comprado, vai embora, e aí a gente quer 2. Um com a metade do valor dele, que ele foi vendido, a gente não sabe os valores, e a gente quer outro da base lá em cima também. E que seja um jogador de lado, de francos, que nem era o Rick. Que aquele golaço que ele fez em cima do Fortaleza para passar no meio de 2, que até hoje que tem um pescoço torto assim, ó, jogando com o pescoço torto, que ele passou no meio de 2, o Rick. Certo? E aí, cara, tem esse nó dentro do Ceará. Continuando na parte de contratações. O Ceará contrata o destaque da Série B. Mexicano, quem é esse cara que eu não estou lembrado? O nome dele é Eric. Parece que 50% dos valores foi 600 mil dólares ou euros. O dólar é 5 para 1 e o euro é 5 para 1. Então ele foi contratado com 50% e tendo na cláusula lá, se o Ceará quiser, termina de contratar o restante. Multas federativas. Só que o menino vem matando a pau na segunda divisão e puxa pro lado e bate de pé esquerdo e é caixa. E ele fazendo um gol com o time do Náutico lá. O Ceará contrata ele. E aí o Ceará contrata, todo mundo já sabe, aí ele passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, é 1 mês, sem nem jogar. O que está acontecendo isso dentro do Ceará? Quem é que pode me responder? Se eu sou um setorista do Ceará, Robson de Castro, por que chega o Eric e o cara não joga? Se ele está rendendo muito mais, porque ele joga pela direita, ele briga com o Lima, no esquema do Thiago Nunes, no esquema do Guto Ferreira, não importa. Esse cara tem que ser titular, ele está fazendo gol e o Ceará precisa de gols. Não é à toa que eu acabei de falar que o Rick ou é o segundo ou é o terceiro, ou o Gabriel Lacerda é o segundo ou o terceiro cara que fez gol no Brasileirão. Então o Ceará precisa de gols e o cara não joga. Aí, meu irmão, me chame de palhaço, me chame de idiota. E eu tô falando só 2021. 2021. Tá certo? O cara não jogou. E aí começou a jogar e o cara pegou e não rendeu, se machucou, papapá, perdeu a vaga. A gente sabe que o esquema do Guto, os caras tinham que acompanhar o lateral, os pontos. O Eric tinha que acompanhar o ponto, o Mendonça pela esquerda tinha que acompanhar o ponto, o lateral lá. Né? O nosso ponto tinha que acompanhar o lateral e dar carrinho lá pra tomar a bola pra gente ver se a gente fazia gol. E o atacante da gente no meio campo, esperando bola. É o esquema retrancou, é o esquema empatou, esquema horroroso, nojento. Que não é isso que a torcida quer. Que é um time fazendo gols, é um time impondo, é um time tomando bola no meio de campo, é um time tomando bola perto da grande área dos caras e chutando de fora da área e cabeçando em cruzamento e assim a gente gritando um grito de gol, sabe? E o time do Guto não era desse jeito. Então tem esse nó dentro do Ceará. O Ceará contrata um Gabriel Dias e aí fica dando oportunidade para Jael porque é medalhão, para Ione Gonzalez que é medalhão, para Kleber que teve um excelente 2020, mas 2021 foi pífio, perdendo até pênalti, recuando bola, sabe? Que teve a oportunidade de fazer o gol contra o América e não viu o Vina passando que nem um foguete do lado dele, que chutou um peteleco, que tem que pegar esse cara e dizer, meu filho, chute aqui, ó, 10 bolas com o pé direito aqui, bomba de bicudo não, e colocado lá no ângulo, que você não sabe, você tem que treinar. E o treino leva à perfeição. E aí vem o Gabriel Dias, que tem poucas oportunidades, um cara artilheiro de uma Série D. É o mesmo tamanho do gol, é a mesma arrancada que ele pode dar, só que sabe que o nível dos zagueiros pode ser pode ser menor, e para mim é menor. Mas que o cara tem que ter oportunidades. E o Ceará tem dessas. Aí traz o Ayrton, foi que o Ayrton jogou. Hélio Borges, muito obrigado por nada.
Então tem que ter critério. Direção de futebol, presidente, vice-presidente, que agora vai ser o Aragão. Que critério é esse? Que critério, ainda mais com o esquema retranca, que nem era o Guto Ferreira. E aí falando no ano do Ceará, agora falando de Guto Ferreira, a gente perde um tricampeonato que era para ter entrado para a história. O presidente vai e diz, não, no frigir dos ovos, o ano foi bom. Foi nada, foi quase bom. Foi quase bom, que a torcida aqui não é besta não, a torcida não é idiota não, rapaz. Mesmo os mais fanáticos sabem que o Ceará foi quase em tudo. A mexicana a gente foi para a Sul-Americana, teve crescimento de ir para a Sul-Americana no mexicano. Os 16, os 15 foram ou para a Sul-Americana ou Libertadores, mas foi. O Ceará está lá. 5 anos de Série A. Empatamos com o Bahia e empatamos com o time do Sport, os dois que caíram para a Série B. Então, estamos fazendo história, sim. Eu vou falar em números já já. Então, a gente joga a Copa do Nordeste, perdemos a Copa do Nordeste em 45 minutos, porque o retrancou o time e o time levou 2 gols. Só foi jogar bola quando estava perdendo. E ainda tivemos as chances de conseguir e ser campeão, ser tricampeão invictos, de fazer história, e aí o Marlon chuta para fora e o Jorginho dá um peido. Muito obrigado, Jorginho. Você esse ano não jogou nada, mas já basta. Né? E por que o Vina não ficou em campo? Pergunta que jamais se calou. Interrogação. Não conseguimos tirar o tricampeonato do Fortaleza, porque missão dada tem que ser cumprida. Fortaleza foi tricampeão. Por N questões, e o Ceará tem que tirar o tetra nesse ano de 2022. Tem que ser campeão. Então, ele falou em projeção. Chegar na final da Copa do Nordeste, ser campeão cearense, já perdeu as duas. Não, chegou na final da Copa do Nordeste, perdeu o Campeonato Cearense. Fazer boa campanha na Sul-Americana. Na Sul-Americana a gente chegou com o Guto retranca, classificado no último jogo contra o pior time do grupo e não jogamos nada. Nada naquele jogo horroroso contra o Jorge Wilstermann. Podíamos ter feito de novo história no futebol cearense e não fizemos. E aí o time não jogou nada, foi eliminado na hora do vamos ver e fomos eliminados, ganhamos um valorzinho, mas caímos fora. Naquele momento lá eu gritei que o Guto Ferreira não era para ser mais técnico do Ceará, que ele ficasse lá na Colômbia, chega de gutismo, chega de Gutinho, chega de Gordiola. Não me ouviram. E o Ceará foi para 2 jogos contra o Fortaleza. Eu tô aqui para passar pano não. Eu não tô aqui para ser corneteiro não. Eu tô aqui para falar o que eu acho. E o Ceará levou 2 vareios de bola. Levou. No primeiro jogo saímos na frente, levamos o empate e o Fortaleza não teve a capacidade de fazer o segundo gol. Era mais fácil o Fortaleza fazer o 2-1 do que o Ceará fazer o 2-1, na verdade, seja dito aqui pelo torcedor alvinegro. No segundo jogo, o Ceará levou de 3-0, horroroso. Quando o Ceará levou o segundo gol, eu disse, minha filha, aí não tem mais chance não, eu vou sair para trabalhar, que eu não quero nem ver, que me dá uma dor, me dá uma angústia. Que a gente ama o Ceará. E o Ceará não jogando nada. Os caras tomavam a bola bem pertinho da área e chutava e, sabe? E a gente via os caras, a defesa do Ceará se matando e o ataque não gerando nada. Pois a equipe do Guto Ferreira era o retranca, era o empatou, era horrível. E falando no seu Guto Ferreira, como eu estou falando muito dele, ele chegou lá em Salvador, arrotando. Então eu fui mandado embora porque o time do meu rival, né, o time do Fortaleza, tá lá nas cabeças. Por isso eu fui mandado embora. E eu estou em 8º lugar, como tem cronista aí que diz que ele sai em 8º lugar. É, seu Guto. Os cronistas, primeiro eu vou falar dos cronistas. Os cronistas dizem que o Ceará estava em 8º lugar e você não jogou na rodada. Aí você caiu para a 13ª colocação, sem nem jogar. Empatou o Futebol Clube. Né? Aí você foi para o Bahia. E aí você foi para a 2ª divisão. E você tinha Gilberto, Roda Negra, Rodriguinho, Nino Paraíba, Luiz Carlos, Luiz Otávio,
caras que sabem jogar bola. Por que você não fez os caras render? Hã? Por que você não fez os caras render? Aí o Ceará leva 2 vareios de bola, perde pro nosso rival eliminado. A única vez que o Ceará perde em competição direta entre eles é essa. O Ceará é melhor em Brasileirão, em Série B, em Cearense, Nordestão. E aí o que acontece? Campeonato Brasileiro. A única coisa que ele consegue fazer é empatar e ele ganhar o jogo de virada do Fortaleza, que ele esplendidamente ganhou de virada. Isso aí eu bato palma pro Guto Ferreira. Isso aí foi maravilhoso. A gente ganhou de virada dos caras. Só que o que acontece? Chegou uma hora que não deu para aguentar mais um Empatou Futebol Clube e o Ceará teve que mandar um Empatou Futebol Clube. No meu canal, nesse canal, que a galera ama o Ceará, vieram esse mexicano. Tem o menino lá, o Jorge Almiron, que levou o Lanús para a final da Copa Libertadores com um time mediano lá da Argentina. Podia ser ele. E eu disse, rapaz, pode, sabe por quê? Porque você vê um técnico português bicampeão da Libertadores, você vê um argentino levando o nosso rival para uma fase de grupo de Libertadores, você vê um técnico Jorge Jesus que ganhou tudo lá no Flamengo e os caras querem, pelo amor de Deus, que ele volte. Você vê um cara que era aquele carequinha do Santos, que eu esqueci como é o nome dele, que é técnico lá do chileno. Ele dá uns piripá que às vezes mais é um senhor técnico de futebol, sabe? Mas ele trouxe o Thiago Nunes em 10 jogos. O Thiago Nunes, eu pedi 10 jogos pro Thiago Nunes e ele não conseguia fazer o time render. Mas ele não tinha resultados, mas o time melhorava aos pouquinhos. Eu lembro que o Ceará no segundo jogo, parece que ele levou de 3-0. Eu disse, rapaz, o time no meio campo ali tá tendo uma triangulação que com o seu Guto não tinha. Mas o mexicano levou de 3-0, levou, é verdade. Mas está em crescimento. Está em crescimento. E falando no seu Thiago Nunes, ele consegue ter em 10 jogos apenas uma vitória contra a Chapecoense aqui, né? Que o Ceará não ganhou nenhuma fora. E ele consegue ganhar, né? Nesses 10 jogos, eu disse, rapaz, eu não aguento mais não, pode mandar-se embora, traga outro. Mas não é assim que funciona o futebol. Não é assim que funciona o futebol. Tem que dar tempo para os caras assimilar como o Ceará joga diferente. O esquema do Guto é no 4-2-3-1, um só atacante. Um morre de fome lá no meio de zagueiros e volantes. O esquema do Thiago Nunes, ele joga com 4, um volante, que é o Sobral. 3-2, então ele joga com 2 atacantes e 3 no meio. Então ali na frente são 5, né? Ele joga com Mendonça na esquerda, centraliza o Fabinho e na direita o Lima. Na frente Jael e o Vina. Esse é o time do Thiago Nunes lá na frente, no meu entender. E aí o Thiago Nunes começa a ter o rendimento tão esperado pela torcida, que é fazer o time ganhar. Empatou, eu não quero mais, eu quero vencer, quero ganhar. E ele consegue essa brilhante vitória em cima do Fluminense, num jogo épico que o Ceará perde o lateral, que pode ir, muito obrigado, Gabriel, né? Perde o lateral, o Ceará até chorando, não sei, ou pela falta que ele fez, e o Ceará joga com raça, joga o Ceará que a gente tanto conhece, joga vibrando, sabe? Ainda leva um empate lá que o cara estava impedido, e aí vem aquela ducha de água fria, mas é anulado. Então o Ceará consegue essa tremenda vitória em cima do Fluminense. Não é um time qualquer, foi para a Libertadores. E aí ele consegue fazer o Ceará começando a render. E ele vem até em prantos, porque estava pesado o clima sobre o Thiago Nunes, porque eu era um dos que não aguentava mais. E aí ele chora, né? E a gente vê como o homem é humano, né? É porque ele está lá representando o Ceará que vem o peso. E ele chora quando vai agradecer com a galera lá. Até me emocionei agora com o cara também. E começa a render o Ceará diferente. Não é à toa que a gente ganha de Corinthians. A gente ganha de Fluminense. A gente mete 4-0 no time que foi para a Libertadores no 4º lugar. Nosso rivalzinho aqui, ó. 4 nas tuas costas. Vareio e era para ser de 6, 7. Aqui não tem ninguém para passar pano nem para ser babão não. Para falar a verdade. Tá certo? Time que pegou o Sport, rebaixamos o Sport aqui dentro do Castelão. Nós rebaixamos o Sport. Ali acabou com toda a pretensão que o Sport ainda tinha de ficar na primeira divisão. A verdade seja dita, tá bom?
Thiago Nunes. Thiago Nunes. Só que o Thiago Nunes ainda teve a chance da gente ter o milagre de ir para a fase de grupo da Libertadores. E o time do América veio aqui para empatar contra o Ceará e o Ceará não conseguiu dobrar o time do América. No segundo tempo jogou bastante bola. Teve até o lance maravilhoso do Lima. Teve até o lance do Kleber que não viu o Vina passando feito um foguete e não tocou a bola. Então, o Ceará tem que melhorar nessas contratações, de ser pontuais, de melhorar e trazer, porque a gente quer um 2022 diferente, quer ser tricampeão do Nordeste, quer ser campeão cearense, quer passar para outra fase de como é o nome? De Sul-Americana, algo inédito no futebol cearense, né? Quer chegar de novo numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, que final só quem chegou foi o Ceará Sporting Clube, isso é um mérito que o Ceará tem, né? Quer ficar na primeira página, quer ir para uma Sul-Americana de novo, ou quem sabe beliscar uma fase de grupos da Libertadores. Mexicano é a pré-Libertadores, tu queria ir? Não. Se você quer ir para uma fase de pré-Libertadores ou Libertadores, eu vou contar agora. Cheguei nessa fase, pronto. Vou falar para você de fase de grupo, Libertadores e pré-Libertadores. O que é que acontece? Libertadores, existe, você está em campo na fase de grupo, você está com mérito, né? Você está com mérito de ir para uma fase de Libertadores da América. A fase de grupos de Libertadores da América, ela paga 3 milhões de dólares. Fase de grupos. É os 3 jogos dentro de casa que o time vai ter. Tá certo? Ela paga isso aí. A Conmebol paga. Fase de pré-Libertadores. Se o Ceará tivesse ido para pré-Libertadores, é status para jogador, para torcida. Pré-Libertadores é a mesma coisa para Libertadores. Mas na parte de faz-me rir, de contratar Gilberto ou Cano, ou querer o Mikael do Esporte, ou querer jogadores caros, é onde entra o dinheiro, é onde a gente tem o dinheiro para gastar. A pré-Libertadores são 3 fases. A primeira fase, ela paga 350 mil dólares, certo? Ela paga 350 mil dólares. Existem 2 rumos, passar ou não passar. Passou! Ela na segunda fase, ela paga 500 mil dólares. 500 mil dólares. É eliminado você não vai para a Sul-Americana. Na segunda fase você recebe 500 mil dólares. Passou, você vai para a terceira fase. Eliminado, você vai eliminado, você não vai para a Sul-Americana. Na terceira fase da pré-Libertadores, você recebe 550 mil dólares, certo? Nesta fase, se você é um dos 2 melhores times na fase de pré-Libertadores, porque são vários times que estão na terceira fase de pré-Libertadores, os 2 melhores vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, que é as oitavas de final. Eles caem nas oitavas de final. Os outros 8 equipes, eles vêm da fase de grupos da Copa Libertadores, que é os 8 terceiros lugares. É o seguinte, a partir de 2017, 10 equipes eliminadas da Libertadores serão transferidas à Sul-Americana. 8 terceiros lugares eliminados na fase de grupo e as 2 melhores equipes eliminadas da terceira etapa da pré-Libertadores, fazendo 10 times que caem na fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, mexicano, se o time está na primeira fase da Copa pré-Libertadores, ele ganha 350 mil. Na fase de grupos da Sul-Americana, ele vale 5 milhões. 5 milhões. Quem joga a segunda fase da pré-Libertadores ganha 500 mil, certo? Dólares. 500 mil dólares na segunda fase. Então 350 mil, com 500 mil dá 850 mil. Ganha menos, porque a fase de grupo dá 5 milhões de dólares. Quem joga a primeira, a segunda e a terceira fase ganha no valor 500 mil, 1 milhão e 400 mil dólares. Então a
A Copa Sul-Americana ganha 5 milhões. Então é mais. Só quem chega até a final da terceira fase e tem a segunda melhor campanha pode cair na Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Que fique bem claro isso aí para você, torcedor alvinegro, que é onde entra o din-din, onde entra o dinheiro. Que o Ceará está em crescimento, todo mundo vê. O Ceará tem 4 vezes que disputa a Sul-Americana. Primeira vez que é seguida. Mas mexicana, até o 15º, todo mundo ia para a Sul-Americana ou para a Libertadores, né? É. Mas o Ceará está lá na primeira divisão. O Ceará já se igualou a Bahia e Vitória como sendo os nordestinos a jogar 5 anos na primeira divisão. O nosso vizinho aqui não dá 5 anos na primeira divisão seguida, não. Seguida. Não tá, não. E os dois que tem 5 anos seguidos vão jogar a Série B lá contra Operário, contra Cruzeiro, contra Vasco, contra Guarani, ABC não, perdão. Enfim, cota menores. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, dentro do Ceará, a gente sabe que a estrutura, falando do Ceará, para falar de estrutura, que o presidente sempre fala em estrutura. A estrutura do Ceará está crescendo muito. Quanto a estrutura cresce assim, ó, o time cresce assim, ó. Lentamente. Ceará, pessoal, tem uns aí que dizem assim, o Ceará tá virando um canteiro de obra, tem que virar o cara pálida. Se o Ceará não se comparar e crescer, vai entrar lá no Atlético Paranaense, seu tonto, vai ver como é o CT do Caju, vai ver como é o Atlético Paranaense, vai ver o que é que o Atlético Mineiro tá fazendo, um estádiozão para ele, vai ver as dependências do Atlético Mineiro, vai ver as dependências do Palmeiras, rapaz, vai ver as dependências do Manchester City, de um Barcelona, de um Real Madrid. O Ceará tinha um campo de futebol que era desatualizado, não tinha nada. O Ceará está crescendo em infraestrutura como nunca e tem que crescer mesmo, de verdade. Porque a estrutura você vai ficar numa casa totalmente quebrada ou você quer morar numa estrutura de beira-mar? Me diga aí. Se você não tem que crescer estruturalmente, só que o nosso presidente, ele inverte. Ele bota a estrutura na frente do campo. Tem que ser o campo na frente de tudo. O campo, os jogadores, tem que ir fazendo boas campanhas. Vai trazer estrutura, vai trazer futebol de salão, vai trazer as meninas que jogam agora pelo Ceará, vai trazer categoria de base, vai trazer tudo isso. Vai trazer equipamentos, vai trazer sala de imprensa, vai trazer vestiários. Como ele próprio citou que ele vai ter que gastar os tubos de dinheiro para fazer um campuzão doideira, porque o nosso campo está defasado. E o futebol é isso aí, é atualização. É atualização, tem que fazer mesmo. Agora tem que trazer atletas que a torcida tanto pede. Não jogadores que têm um nome como Ione Gonzalez, como o Jael, que já passou, que tinha feito 2 gols, como o Jael fez 2 gols no Campeonato Brasileiro. Como trouxe o Ione Gonzalez, o Ione Gonzalez fazia 2 anos que não fazia um gol. Não, é o contrário, meu filho. Você tem que trazer atletas que vão render, que o Ceará vai ser campeão, pronto. O Ceará sendo campeão de Copa do Nordeste ia ser um valor, 1 milhão. Se o Ceará for o vice, 500 mil. Como é que você vai ter estrutura? Como é que você vai ter categoria de base? Vai dar conforto para a categoria de base? Como é que você vai aumentar hotel categoria de base? Como é que você vai trocar fios? Como é que você vai trocar canos? Como é que você vai trocar o campo? Como é que você vai trocar a parede, aumentar a parede, melhorar a parede, se você não está investindo? Não é a infraestrutura que vai dar aos atletas, é os atletas que vão dar a infraestrutura. Você está muito bem, obrigado, na infraestrutura, mas na parte de atletas, não. Você acerta, pronto. Vamos ver como é que vai ver o Richardson, vamos ver quem são os atacantes que ele vai trazer, que a gente não aguenta. Ione Gonzalez, Jael, Clebão, Ayrton, Hélio Borges, Cristiano, Rick. O Rick e o Cristiano ainda dão uma tréguazinha que é da nossa base. Sabe? Esse é o grande desabafo que a torcida quer.
que eu represente. Então, torcedor alvinegro, se você ficou até aqui é porque você ama as cores alvinegras. Eu grito pelo Ceará. Deixe o nosso like, compartilha esse vídeo. E nunca se esqueça, 2022 está aí, a gente quer o tricampeonato do Nordeste, campeão cearense, ir para a fase oitava de final sul-americana, quer chegar em semifinal e final de Copa do Brasil e quer beliscar, quem sabe, uma Libertadores, já que o nosso rival foi, a gente quer ir também. A gente quer isso e muito mais. Trazer grandes atletas representando o Ceará Sporting Clube, porque a gente quer vitórias, gols e vitórias, não empates e retrancas. É isso aí, torcedor alvinegro. Nunca se esqueça, torcedor. Existe o amor e o ódio. Existe a paz e a guerra. Existe o homem e a mulher. E existe o preto e o branco. Vai, Vozão!